Boa noite, boa noite. Vocês podem me falar o som, porque eu tô com. Oi, Dani. Você tá me ouvindo? Olá, Tudo bem? Você me ouve bem? o seu som está um pouquinho alterado. Então, tá com uma estática aqui. Começou uma tempestade aqui. Torcendo pra Hum, internet não cair, porque eu moro num local que quando começa a tempestade, mas com esse barulho eu acho que não rola da gente fazer não a dá. live. A gente pode Ó, remarcar também. tá. Eu tentei com outros fones, é o mesmo fone que eu uso para aula. Eu vou até tirar e aí dá som, né? Então, Hum. muito estranho. Tira o fone um Bem longe. pouquinho. Tira o fone um pouquinho para a gente ver. Oi? Da. Tá me ouvindo? Oh, mas acho que você não tá me ouvindo, né? Agora voltou. Tá bem bom o som. Eu moro, assim, pode ser que dê interferência, tá? De externa, porque eu moro numa avenida, enfim. Não, mas tá Infelizmente, bem melhor o som sem o fone. não tá bom. Tá bom? Eu testei com todos e hoje deu, começou a dar essa estática. Não sei se é por causa da tempestade, mas é isso, é a internet, né? Coisas da vida. Tá tudo certo. Eu tô te ouvindo super bem agora. E você me ouve bem? Ouço bem. Tá. Ai, que bom que deu certo, que bom que você aceitou o convite. Boa noite a todos, para quem eu não falei. É uma alegria, Dani. Eu, quando tive esse insight, né? Hum. As coisas foram vindo devagar, assim, tipo, desejo de fazer de mãe, de repente o seu nome veio, aí eu lembrei do seu trabalho do livro, né? Que eu estou aqui com você, e as coisas foram vindo. E Uhum. aí eu assisti sua live Dia das Mães, fui rever os vídeos lá do livro, né? E aí, Uhum. então, é necessário. Eu com o olhar de filha, né? Então ampliei muito meu olhar com as constelações familiares. A meditação também faz um convite a gente ser observador, né? E aí eu fui observando amigos, né? Inclusive tem alguns aqui que entraram que passam por essa situação de mãe de adolescente. Então eu tenho certeza que é um tema que vai ajudar muitas pessoas. Sim. Tem muitas pessoas aqui que provavelmente são seus seguidores, então não me conhecem. Então eu vou me apresentar e depois eu passo para você, tá bom? Tá joia. O meu nome é Helena, eu trabalho com yoga e com constelação familiar. No meu perfil, eu sempre gostei de trabalhar a questão de consciência, de convidar as pessoas para reflexão, e é isso que eu gosto, de compartilhar conhecimento. Estou sempre compartilhando, quando possível, com outras pessoas, né? Convido outras pessoas também. Então, a ideia hoje é isso, a gente bater um papo sobre o ser mãe, né? Esses desafios da vida, do cotidiano. E, e aí eu lembrei, assim, de você tem muito para contribuir, com certeza, para todos nós. Aí eu vou passar para você se apresentar, Dani. Uhum. Tá bom, com prazer. Meu nome é Daniela Migliari, eu sou jornalista, sou casada e mãe de três filhos adolescentes, uma com 17 e dois com 14. E sou autora de 5 livros e eu trabalho com essa área de autoconhecimento já há muitos anos. E gosto muito de estudar também temas da espiritualidade, especialmente ligados ao Evangelho e de uma forma ecumênica, embora eu pessoalmente seja espírita, eu me sinto ligada a diversas expressões, eu me sinto muito aberta. Onde está o amor, né? Onde está os ensinamentos de Jesus, a gente consegue avançar bem. E eu também atuo como palestrante, eu tenho algumas mentorias nessa área de constelações familiares, do Abraço à Sombra, que é o acolhimento da criança interior, né? Trabalho também como instrutora do Cosmic Power, nesse sentido um trabalho mais voluntário, né? E
Gosto muito de atuar também com os workshops de constelação, enfim, estou sempre trabalhando e atuando nessa área de consciência. Legal. Ô Dani, quando surgiu essa, né, que foi amadurecendo isso, eu fui lembrando de algumas coisas que eu fui observando com amigos, né, Uhum, e passei esse ano que uma experiência de ainda ser babá de gêmeos, né, de uma amiga que eu ajudei, então assim, é muita coisa, né, esse ser mãe é muita responsabilidade, muita cobrança, né, e eu vejo que também vem muita culpa. uhum, E aí, quando eu lembrei de você, que eu lembrei desse seu livro, né? É justamente isso. Como a gente trabalhar, né? Desenvolver esse olhar e desenvolver essas posturas, porque a gente não nasceu pronto, né? Então a gente vai se desenvolvendo no decorrer da vida. Não existe, até a Sophie Hellinger falou, né, que não tem uma escola, né, que ensine pra gente algumas coisas na vida, mas que a gente é responsável pela nossa construção, né? Então, assim, como que as mães, né? Eu falo mãe porque, assim, eu tive vontade de fazer no mês de maio em homenagem às mães. Mas é lógico que a gente está incluindo os pais, né? Todo mundo que tem que se relaciona com os adolescentes, com os filhos, né? Como que a gente consegue, né, nesse trabalho que você já desenvolve, é, ajudar as mães, né, a desenvolver esse olhar, desenvolver essa postura para lidar com essa fase. Outra coisa que eu me lembrei, né, que eu assisti a série Adolescência, então, assim, são coisas que vêm acontecendo e que sempre acontecem, né, nessa fase da idade das crianças, que é muito desafiador, né, para todos. Então, o que você pode, dessa sua experiência, né, que você pode estar ajudando? Bom, o livro que você está se referindo, só para o pessoal saber, é esse aqui, não é? Isso, esse mesmo. Tá, gente, esse livro se chama Tô Aqui com Você, Nove Posturas para Acolher Crianças e Adolescentes em Sofrimento, né? Então, esse é um livro que surgiu durante a pandemia, naquele contexto em que os adolescentes estavam dentro de casa, usando muita tela, ficando muito sobrecarregado de informações e começaram a surgir muitos casos de depressão, de ansiedade, de pânico, né, o transtorno obsessivo compulsivo, a autolesão, né, quando as pessoas começam a se cortar para se aliviar, porque é um mecanismo que libera muita dopamina. E, obviamente, os pais, vendo os filhos entrando nesse nível de sofrimento, eles saem desse lugar de adultos que estão ali responsáveis por cuidar desses meninos e meninas e caem para esse mecanismo de defesa interna que é como se ficasse infantilizado, entrando na sua criança ferida interior, no seu adolescente ferida interior e fica ali batendo de frente com os filhos, né? E essas nove posturas do livro auxiliam os adultos a voltarem cada vez mais depressa para o seu lugar de origem, que ali só tem uma mãe, só tem um pai e só tem um filho, né? Então a gente precisa sempre estar se relembrando quem é a mãe, quem é o pai, quem é o responsável aqui por esses cuidados, por essa orientação. Só que o fato é que nós todos somos seres humanos simples, comuns, imperfeitos, com a nossa criança ferida interior, com as nossas dores que a gente traz da nossa vida. Então é muito natural que ocorra essa queda do nosso lugar para esse lugar de desespero aqui, especialmente quando a gente se depara com quadros tão delicados, né? E aí, da mesma forma que é natural a gente cair, precisa ser natural a gente voltar para esse nosso lugar. Porque senão, se eu fico aqui embaixo e essa dor se torna crônica de uma certa forma, isso sobrecarrega ainda mais as crianças, os adolescentes, e eles vão piorando, 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 né? Então, é um processo bastante delicado e que só consegue realmente ter um avanço significativo quando essa mãe e esse pai também estão se cuidando, também estão se tratando e também estão percebendo que é dolorido para eles também, que eles também precisam de auto-amor, que eles também precisam desse cuidado. E aí,
naturalmente, quando a gente vai olhando para esses aspectos, o livro é um livro que você lê em meia hora, né? Um livro curtíssimo. E eu deixei para aprofundar mais nas lives, por quê? Porque eu queria que ele fosse muito essencial, com movimentos muito curtinhos e claros, diretos e retos, para a gente não poder fugir e escapar para a racionalização, para o eu não dou conta de ler, não dá tempo de eu fazer, de eu acontecer. Dá. Você senta, você lê esse livro em 25 minutos e você tem acesso àquilo que é essencial para você compreender as melhores formas e posturas de lidar com isso, né? Para você conseguir restabelecer a conexão com o seu filho, com a sua filha. E também médicos fazem esse treinamento. Eu dei uma aula uma vez numa pós-graduação de pediatria integrativa. Eu faço muitos treinamentos em escolas e também trabalho naquela escola de educação parental do Rossandro Klinger, que está sempre trazendo também esses elementos para os pais, dos alunos que fazem parte da Educa. Então, assim, eu visito também no trabalho voluntário escolas públicas aqui do DF para poder apoiar, porque nas escolas públicas a dor também está presente, é a mesma, e muitas vezes até num grau bastante elevado ou maior, mais alto, né? Eu não fico comparando muito sofrimento com sofrimento, mas o fato é que está presente em diversas esferas. E na pandemia isso cresceu demais, né? Agora que as crianças voltaram a brincar, a correr, tudo isso também tende a se reorganizar. Mas foi um período muito delicado, né? E esse livro realmente veio na hora certa para que a gente pudesse se trabalhar. Eu pude experimentar as posturas desse livro, obviamente, na minha lida interior, com os meus próprios processos, e também na minha lida com 3 filhos adolescentes aqui, né? E eu sigo implementando, aprendendo, e o grande lance é: você precisa se amar, você precisa se cuidar, para que você possa ter um pouquinho mais de gasolina para ofertar esse caminho de recuperação e de suportar essa travessia de dor que essa criança ou esse adolescente porventura estejam passando, né? Porque esse suportar é no sentido de dar suporte para eles atravessarem esse lugar, né? Então, realmente, eu acho assim, né, dos meus 5 livros, eu sou muito apaixonada pelo Abraço à Sombra, que é o primeiro. Cada um deles tem uma história muito linda. O Ravi, que é um livro que trata também para crianças, como se fosse um abraço à sombra aí para crianças, né? Mas esse é um que vem em socorro mesmo, né? Das famílias, dos profissionais da área de educação, de saúde. Então, eu gosto demais dele. Pelo que eu acompanhei, né, suas lives, assim, é um livro bem prático, né, Uhum, que os pais conseguem aplicar. Nessas minhas observações, né, e a minha mudança de olhar, então, assim, a gente acha que os pais são super-heróis, né, são perfeitos, e nossas exigências. E eu gosto muito quando você fala assim, não, que somos todos humanos, terráqueos, né, imperfeitos, e por que que os nossos pais seriam diferentes, né? uhum, E aí eu vejo, né, que existe essa cobrança deles mesmos, porque o fato de não estar presente, né, excesso de trabalho, né, muitas vezes na família hoje ambos trabalham, e aí tem pouco tempo com os filhos também estão sempre sobrecarregados, né, com várias atividades. Então eu tive uma oportunidade uma vez de ver uma amiga conversando com a filha, porque justamente estava com muitas atividades, ela tinha uma atividade de diversão e ela estava preocupada com alguma coisa para resolver. E aí eu achei tão bonitinho que ela falou assim: não, filha, vá se divertir, que eu e o pai, eu e seu pai, a gente dá conta disso, né? Então é isso que eu também acho importante, né? Os pais se trabalharem para poder passar essa confiança para os filhos, né? O meu pai, eu tenho 51 anos, né? Então, assim, uma coisa que eu fiquei relembrando nesse tema, quando surgiu, é que o meu pai, ele sempre confiou na gente. Então, existe essa confiança de mão dupla, né? Então, ele dava a liberdade, numa época que não se tinha celular, saía não saber para onde, né?
mas ele confiava, né? E isso foi muito bom, porque eu também cresci com isso, né? Eu senti confiança em mim, né? Então, quão importante é isso também, os pais passarem, né? Que, olha, confio em você, mas também como que é aquele limite, né? Dar a liberdade, mas também ter a responsabilidade, impor limites, sem exigências, é desafiador, né? É, porque tem aí uma sabedoria que não é muito simples, que você dar espaço para o seu filho cair, levantar e errar. Não é sobre você ficar ali fiscalizando e ficar em cima demais, porque isso despotencializa. Você mesmo traz uma experiência bacana disso, mas é preciso também acompanhar. É preciso estar de olho, é preciso regular, né? Então, tem um poema que eu gosto muito, que eu cito aqui no livro, que é da Ana Carol, que é uma poetisa, amiga, que ela escreveu o seguinte: maternar é ser margem para a correnteza, sem nunca mudar o curso do rio. Maternar é ser margem para a correnteza, sem nunca mudar o curso do rio. O rio, ele está correndo a sua própria natureza e a gente pode ser essa margem para ele poder caminhar no seu próprio rumo, no seu próprio caminho. E ele precisa, sim, ele precisa de contornos, ele precisa de limites, né? Limite é amor. Ao mesmo tempo, a gente precisa respeitar a natureza, né? E na adolescência, o que acontece é que depois daquela fase da infância, em que as crianças têm aquele amor, aquele carinho, aquela idealização pelo papai, pela mamãe, eles começam a encontrar o mundo, eles começam a encontrar as outras visões sobre mães e pais, eles começam a comparar os próprios pais com os outros pais. Lembro que a Sophie também falou muito disso, a Sophie Henniger, né, no curso dela. E às vezes esse filho descobre, mas esse pai é melhor do que o meu, essa mãe é melhor do que a minha. E aí começa também essa ida para o mundo, essa contestação, esses movimentos de raiva, até para conseguir sair dessa barra da saia ali, né, do lar de origem, da barra da saia da mãe, e começa mesmo, muitas vezes, a bater de frente. E esse é um movimento natural, porque a abertura do casulo, ela dói tanto na borboleta que está tendo que espremer suas asas contra o casulo, quanto o casulo que está tendo que se rasgar e se abrir, né? Então, é um movimento que, por convenção, é como se fosse um... Inclusive, a palavra adolecer vem também de um adoecimento, né? De um movimento, assim, de dor também, né? Mas ele também pode ser construído abraçando, dizendo sim para esses movimentos que doem e podendo deixar essa dor escorrer, caminhar o seu caminho e nessa construção da confiança a gente vai aos pouquinhos, né, deixando o rio correr um pouquinho solto, mas ali acompanhando. Então é uma sintonia fina, porque os pais também, especialmente as mães, estão vivendo um luto de se retirar. E enquanto a gente tinha que ser lua cheia, né? Agora a gente precisa ser lua minguante e daqui a pouco a gente vai virar lua nova no processo. A gente vai, né, precisar se retirar, virar maré baixa para poder ir para o mundo. Então, naturalmente vai ser um tempo, né, de provações, mas que eu ainda estou navegando essas águas, né? Estou aprendendo, eu fico, horas eu me sinto muito bem, eu sinto alívio de poder soltar os três para a esfera do pai, porque na adolescência os filhos vão muito para a esfera do pai, e eu poder descansar e relaxar um pouco. Aí às vezes bate uma sensação de luto, uma certa tristeza, uma sensação de, eles não gostam mais de mim, agora a porta do quarto está fechada, não olha mais muito, aí chega perto um pouquinho. Eles ficam indo e vindo por um tempo, né? E isso é complexo, né? Mas é a natureza da vida, a gente precisa enfrentar.
você comentou agora da porta do quarto fechada, né? Então, é outro item, né? Que é outro tema que, assim, como respeitar o espaço dele, né? E também, ó, estou aqui, né? Principalmente às vezes em momentos que você vê que a criança, o adolescente está com algum desconforto na escola, alguma coisa, e se tranca no quarto, mas é o que você falou, tem que acompanhar, mas esse acompanhar ainda respeitando o espaço dele, né? Então, é tudo, tem que desenvolver, Uhum. né? Os pais, imagino assim, a gente tem que se trabalhar para lidar com o outro. Sim. E aí, com o adolescente, muito mais, né? E nesses casos mais delicados, em que esses quadros psicológicos se tornam mais sofridos e mais extremados, a gente precisa procurar uma rede de apoio geral, né? E também multidisciplinar. Às vezes a gente precisa procurar um apoio psicológico para criança e para adolescente, a gente precisa procurar a escola e os psicopedagogos para poder apoiar, porque muito disso aparece na vida escolar, nas notas, nos conflitos com os colegas, nas questões de bullying, né? E quando os casos escalonam ainda mais, existem aí configurações mais delicadas, o psiquiatra, né? Então, é algo que a gente vai aprendendo a navegar e a entender que os regentes dessa história não vão ser os professores, nem os médicos, nem os psicólogos, são os pais. Porque os pais é que vão dar permissão para cada um dessas frentes de trabalho entrar, se sentir convidada, se sentir apoiando junto, construindo junto, né? Então, é algo possível de ser construído que realmente traz muito sucesso para a vida, né, da criança e do adolescente enquanto eles estão atravessando esses processos de amadurecimento. E o próprio tempo e o amadurecimento e os cuidados devidos vão acalmando a situação, né? E, e chega uma hora na adolescência que os filhos eles vão falar até onde eles querem ir. Aquela porta fechada, ela não é meramente a porta do quarto. Existe um fechamento aqui. Ele está se individuando, se separando ali dos pais, né? E nesse processo, você precisa construir pontos para poder fazer as perguntas certas, ao invés de dar aquela ordem impositiva. E às vezes você dá a ordem e eles, né, escapam um pouquinho e vão precisar sentir o resultado e a consequência de ter saído daquilo, né? Por exemplo, meu filho, eu estava nesse final de semana aqui, Brasília está bem friozinho, o pessoal começou a gripar aqui em casa e tinha uma grande festa do colégio para encerrar os Jogos Olímpicos deles lá. Na segunda-feira, um dos gêmeos estava bem ruinzinho, não foi, o outro estava começando a adoecer. E eu falei para ele, você não devia ir também. Não, mãe, tô bem, tô bem, tô bem. Eu falei, olha, não quero que você vá. Por favor, eu preciso ir, eu preciso ir. Então tá bom, você vai com uma condição. Você não vai tomar sol e você não vai entrar na piscina, fica ali com a galera, conversa, fica embaixo de uma árvore, bate papo nas mesas do clube. Fica junto, mas sem se expor demais, porque senão sua imunidade vai cair. Bom, quando ele aparece aqui no final da tarde, ele aparece com uma insolação. Depois de 5 horas jogando, e a gente tendo passado todas as orientações, né? Próximo aí de completar 15 anos, e aí a gente olha, óbvio que ficou com febre. Passou ontem um dia com febre, eu olhei e falei, bom, você tinha todas as orientações, você tinha todos os instrumentos para você resolver, para você passar um protetor solar, né? Ou para você pedir para um colega, porque nem isso eu tinha liberado por conta dele não poder ir para o sol, né? Então, ele não sei, eu escolhi, mas valeu a pena. E para mim foi, nossa senhora, eu fico passando uma coisa, meu Deus do céu, esse menino agora com febre, e fico com raiva, e fico agoniada, e poxa vida, como é que você faz isso? Eu te dei uma ordem. Até que eu falo, Daniela, relaxa, ele vai ter que aprender, né? Tem um trecho desse meu livro aqui, Abraço à Sombra, que eu escrevo olha, O Dani, ele quis pagar o preço, né? ele Falou pra quis. E ele falou para mim, valeu a pena. ele.
Eu espero que, né, que isso não escalone tanto, porque numa dessas pode ficar um quadro, né? Mas assim, não adianta. Eu vou ter que entender que eles vão precisar aprender com seus erros, né? Seus erros não, seus processos de aprendizado. Olha, esse livro aqui tem um capítulo inteiro dedicado a elaborar as questões da nossa criança interior na lida com os filhos, né? Então, se chama 10 chaves para acessar o divino nos filhos. E uma das chaves foi uma frase que eu encontrei uma vez de uma médium que canaliza Yeshua, chamada Pamela Cribb. Ela diz o seguinte: o que a criança mais frequentemente precisa, no fundo do seu ser, é da confiança sincera dos pais. Elas nos dizem: confie em mim, deixe-me ser quem eu sou, deixe-me cometer erros, deixe-me tropeçar, deixe-me ser quem eu sou e mantenha a sua fé em mim. É muito lindo, né? Só que assim, para que isso não vire letra morta, letras digitadas em um pedaço de papel, né? É muito fácil falar, muito fácil escrever e nada simples você ver isso se mostrando, isso acontecendo, isso sendo escrito no cotidiano. Dói e a gente vai respirando, soltando e a vida vai educando, né? E tem tendo que aprender a lidar com tudo isso, né, Dani? Porque eu até tinha a palavra culpa, né? Que eu vejo muito as mães, seja de que idade que sentem muito, né? Uhum. Então, assim, a culpa sempre vai existir, mas vai ter que aprender a lidar internamente com tudo isso, né? A culpa é da mãe Porque mesmo, não é assim? A gente que pôs no mundo. Eu falo, meu filho, é sua culpa que você foi, que você aproveitou tanto lá, mas é culpa minha, porque eu que te pus no mundo para você poder ir pro clube brincar, todos os pôr do sol, as brincadeiras, as alegrias. Ser uma culpada, por isso que eu falo, feliz dia das mães, feliz dia das culpadas, então eu quero ser culpada, posso, mas de tudo, do bom e do ruim. e é sempre a mãe, né? Por isso até que eu quis fazer essas lives para as mães, porque até no próximo Dia das Mães eu vi um meme lá que eles compartilharam, tipo, tudo é mãe. Aconteceu um negócio assim, mãe é Uhum, aquela pessoa que sempre chama, né? Então, tudo que acontece em qualquer fase da vida, a primeira palavra que chama é mãe é. sim. Ah, é difícil, né? É, assim, é um desafio. Uhum, Eu hoje mudei muito meu olhar para com a minha mãe, porque as exigências, muitas exigências, né? E às vezes, quando eu me pego, e aí eu relembro, eu falei assim, não, tudo que passou, que é esse olhar que a gente aprende, né? O olhar sistêmico que a gente aprende com as constelações, quer dizer, olhar além, né? Quais dores, né? Mesmo hoje, as mães mais novas, gente, eu tenho amigas que, assim, medos na gravidez, medo antes de engravidar, medo na hora que ficou grávida do parto, né? É muita gente. Hoje são muitas informações que tem e eu vejo que fica perdida e todo mundo dando pitaco. uhum, Aí a pessoa não uhum. sabe o que faz, né? Então é todo mundo dando ideias, sugestões, faz assim, faz assado, mas só você mesmo que sabe, né? Mas é legal a gente se instruir, é legal a gente trocar informações com outras mães, é legal a gente ver esses conhecimentos todos da comunicação não violenta, da disciplina positiva, mas na medida certa, para também a gente não se perder e não relativizar demais as coisas, sabe? Então, eu acho que cada pessoa tem a melhor mãe, o melhor pai para si, que vai tocar as coisas dentro do seu fio do coração que está conectado ali com aquele ser, né? Então, mesmo eu observando de perto a forma do meu marido paternar, às vezes eu quero dar uma opinião, mas eu não conheço o pai deles. Eu só conheço o meu marido. E ele também não conhece a mãe deles. Ele só conhece a esposa que eu sou para ele. Então,
Claro, a gente pode trocar ideia, a gente pode fazer perguntas, a gente pode entender, né, o que se passa, mas existe ali uma relação primordial que não dá para você invadir. E que quando você invade, você está atrapalhando o seu filho, porque seu filho é metade, né? Recebe ele 100% da mãe, 100% do pai e vai desenvolver um novo 100% próprio dele, mas que tem uma conexão biológica profunda, sincera, enraizada, celular com aquele ser, né? Então, tantas coisas que se espelham nessas relações e quanto mais esse filho puder olhar para a mãe, para o pai, falar, ah, essa é minha mãe, esse é meu pai. E quanto mais a mãe puder dizer, eu sou quem eu sou a mãe que eu sou. E o pai também puder dizer algo semelhante, menos culpa tem no jogo, menos inadequação. Porque qual que é o lance? Muitas das coisas que a gente cobra da nossa mãe e do nosso pai, a gente tende a querer compensar na relação com os filhos. E aí você já entra nesse jogo se sentindo culpado, porque você culpa a sua mãe e seu pai. E como você é a continuação dos seus pais, você também se culpa de alguma forma por isso. E você tenta compensar, você tenta descontar, né? E, gente, isso tudo é muito natural. Eu falo assim, que só terráqueos que vivem isso, né? E a gente tem que ter paciência, porque ao mesmo tempo não tem nada mais que mais nos que vai mais nos tornar humildes com relação aos nossos pais do que a gente se tornar mãe e pai. Na hora que você se torna mãe e pai e que você volta com aquele pacotinho para casa, né? Lá da maternidade, você fala: Meu Deus, era isso tudo. Eu não tinha a menor noção do que a minha mãe e meu pai passaram, do que eles atravessaram, né? E aí a gente vai vendo que o buraco é mais embaixo e que a própria vida vai educando, vai ensinando, e essa culpa vai passando, você vai fazendo as pazes com seus pais e com você mesmo, você fala: é isso, filho, eu sou isso e eu sou aquilo. Eu sou muito amor e eu sou também muita dor de amor. E eu estou me trabalhando, eu sou amor em movimento, isso vai caminhando em mim a cada dia de acordo com o meu ser, com a minha necessidade. Não para poder ficar compensando algo dos meus buracos na existência dos meus filhos e privando eles, por exemplo, do seu quinhão. Porque cada geração tem direito ao seu próprio caminho iniciático, tem direito aos seus próprios aprendizados, né? Lógico que eu estou falando isso tudo dentro de uma perspectiva de uma criação amorosa, respeitosa, e que não vai beirar aí, né, os limites, os limiares aí de violência. Mas dentro da normalidade, é lógico que esse pai, essa mãe tem limites. E é bom que os filhos encontrem isso, porque não tem nada mais pesado do que você conviver com uma mãe, com um pai que se acham perfeitinhos e que agem assim. É extremamente limitante e pesado para os filhos conviver com isso, sabe? Eu, quando ajudei essa minha amiga, eu fiquei umas 3 vezes com ela, com as gêmeas, né? E aí, ela veio a primeira vez ela veio me agradecer de eu ter ajudado. Eu falei assim: não, eu que te agradeço. Hum, E ali, logo que elas saíram da maternidade, né? E aí eu falei assim: eu agradeci porque eu ampliei um pouquinho mais o olhar uhum, no julgamento da minha mãe, entendeu? uhum, Porque é muito difícil, assim, é muito desafiador. sim. E aí eu falei: não, eu que te agradeço, Uhum, porque nossa, foi um presente que eu ganhei, né? uhum, Bem legal. Ô Dani, você comentou no começo que você faz um trabalho aí voluntário com algumas escolas, né? uhum, Essas pessoas que de repente não têm essa oportunidade, né, de estar buscando ajuda, né, que às vezes não tem recursos. Hoje, como principalmente essa parte pública, eu sei que de repente é só a ida de Brasília, né? Como que a pessoa de repente poderia buscar uma ajuda? Hoje a gente tem internet
internet, tem muita coisa, né? Mas assim, às vezes precisa de um outro apoio. Ah, sim, com certeza. Bom, primeiro eu queria convidar as pessoas que estão aqui na live a colocar suas perguntas, seus comentários e tornar essa live um pouco mais dinâmica, né, para que a gente possa interagir também. Do ponto de vista do meu trabalho, eu fiz questão de deixar a playlist das 10, porque eu fiz uma live com cada especialista sobre cada uma das posturas. São 9 posturas para acolher. Então, eu conversei com 9 super nomes especialistas e eu deixei, tá aqui no finalzinho do livro, tem um QR Code, tá vendo? Que joga para essa playlist. Estou aqui com você, vou até deixar aqui um pouquinho, ó, este QR Code para o pessoal poder depois, quando for assistir de novo a live, mirar e entrar no YouTube. Mas qualquer coisa é só entrar no meu YouTube, Daniela Migliari, vai em playlists e procura a playlist Tô Aqui com Você, tá? Se quiser, de repente, adquirir o seu livro, como Ah, que... é só entrar também no meu site, www.danielamigliari.com, que está aqui no meu perfil no Instagram. E entre os primeiros textos está lá o Tô Aqui com Você, que tem os links tanto para o e-book, que pode ser comprado fora do Brasil, quanto para o livro impresso também, tá? Agora, essa playlist, ela é gratuita, tá aberta, de graça no meu YouTube, para quem não tiver condição de comprar o livro e possa assistir esse curso de 10 horas, porque tem uma live inicial minha de 1 hora ancorando o trabalho e depois as 9 lives com os especialistas, né? E, inclusive, recentemente eu fui em fevereiro ao Malawi para fazer um trabalho humanitário na África e lá eu vi a necessidade intensa que a escola estava disso. A gente conseguiu fazer alguns treinamentos e a gente traduziu essas 10 horas de curso com uma inteligência artificial, a gente traduziu para o francês, porque mais de 70% das pessoas que convivem nesse campo de refugiados vêm da República Democrática do Congo, onde o idioma é o francês, né? Então, a gente disponibilizou esse curso, meu marido fez toda a tradução com o IA, e ficou super legal, né? Porque ficou com o meu tom de voz, os entrevistados também, ficou tudo em francês. Então, isso tudo está disponível gratuitamente no meu YouTube, tá? E aqui em Brasília, eu acompanho alguns casos do tipo, e a gente tem aí psicólogos ligados ao governo. Lógico que leva um tempo para você conseguir se encaixar, né? Mas nas escolas públicas tem os psicopedagogos, tem também os médicos psiquiatras que passam e também são entregues algumas medicações. Então, é possível, lógico que é um acesso um pouco mais lento, mas ele, pelo menos aqui no Distrito Federal, acontece bem, tá? Dentro de, pelo menos dos casos que eu conheço que estão perto de mim, eu vi que deu certo, tá? Porque é importante, né? Às vezes nem todo mundo tem esse acesso de se trabalhar, né? Uma forma de ajudar, né? Porque hoje, essa série Adolescência eu assisti, eu fiquei bem impressionada. Uhum, Ainda hoje a gente vê, né, esses jogos, esses desafios que, por conta do acesso à internet, colocam para as crianças, e é o que você falou, precisa ter esse acompanhamento. Então, hoje tem uhum, acesso ao celular, à internet, e uhum. aí fica muito exposto. E hoje em dia a gente conta, por exemplo, aqui em casa a gente usa há muitos anos já esses limitadores do celular. Então você pode ter acesso ao WhatsApp, às redes sociais, tantas horas por dia, aos jogos, tantas horas por dia. É, a gente aqui só liberou o celular com 13 anos em diante, e também entrar em rede social dos 13 anos em diante. Então a gente conseguiu segurar muito a onda aqui, porque eles entravam em sala de aula e já tinham coleguinhas com 7, 8 anos de idade utilizando o celular em sala de aula. Mas mãe, ele tem, eu não tenho. Minha filha, é isso mesmo. E você ter essa coragem de frustrar o seu filho, e daqui a pouco ele está tocando a vida e nem liga, mas você precisa dizer esse, sabe como Jesus nos ensina ali no Sermão da Montanha, que o seu sim seja um sim e o seu não seja um não. Se você ficar falando um não com culpa, com peninha, parece que o filho fareja isso. Ele fareja e ele começa a crescer em cima dessa relação. Então imagina que todo relacionamento é como se fosse uma pilha, que para poder ligar a pilha você tem que ligar os dois polos.
tá? Os dois polos da pilha. Se você liga um polo só, a pilha não vai funcionar, não é assim? Então, eu tô aqui ligando. E se eu me sinto sempre culpado, o que que isso vai acordar no meu filho do lado de lá, do outro lado? Um impulso de me culpar. Olha que interessante. Na hora que eu me É. sinto kit, que eu digo um não com interesse, com respeito, não precisa ser gritado, não precisa ser, sabe, de forma grosseira. Não precisa gritar. É, não, filho, não por isso, por isso, por isso. Ou nem precisa dizer por isso, não, e não vai rolar, tá? Você diz ele inteiro e não fica nessa reverberando essa culpa e essa peninha, o filho percebe, ele toca a vida. Ele toca a vida. Agora, quando você se culpa, isso vai despertar do outro lado, não é só a relação com o filho, não. A outra pessoa ela vai te culpar, entende? Se você se sente perseguido, eles vão te perseguir. Se você se sente pior como mãe, como profissional, como mulher, o outro vai crescer em cima disso, né? Então a gente precisa entender que as relações sistêmicas, elas também se baseiam numa ressonância que atua sistemicamente. Que lugares, que pontos cegos que eu tenho no meu relacionamento com a vida, com minha mãe, com meu pai, que estão acordando determinadas partes dos meus filhos. É um olhar para nós, né? Eu, quando tem algo que alguém me incomoda, eu falo não. E às vezes vai se repetindo em pessoas diferentes. Eu falo, não, o que, que eu tenho que aprender com isso, né? É Às vezes sempre. não, se repete. O que for seu ponto cego é o que vai ter um padrão de repetição, não é? É isso mesmo. É bem interessante. Aí quando você acorda, começa, né? E você faz essa viradinha. É lógico que a gente, é o que você falou, é um dia de cada vez, né? Então você dá uns 10 passinhos, volta uns 5, né? Mas Uhum. é isso. Tem que olhar sempre pra gente. E eu imagino que o desafio com os filhos, que eles estão sempre ali, ó. E não só, né, que você comentou dessa visão espírita, tudo, não só isso também, né? Nenhum filho é por acaso, né? Nenhuma mãe é por acaso, nenhum pai é por acaso. Então Não. a gente está para aprender, né? O Chico Xavier tem uma frase que eu gosto muito, que encarnação não tem endereço errado, né? Então tem aí muitos reencontros também, né? E claro que alguns desses reencontros vêm com algumas cargas difíceis, só que ao mesmo tempo, quando a gente para olhar a misericórdia divina que nos conferiu a possibilidade de se reencontrar, é porque tem jeito, é porque tem espaço para construir algo novo. Eu preciso me desligar da ressonância antiga e eu preciso me ligar, religar com a chance da vida agora, do momento presente, desse mundo dos vivos que é o aqui e agora onde eu estou e eu passo a nutrir essa mesma ressonância com o aqui e agora. Eu estou aqui, né? Então, meu filho, minha filha, se Deus nos deu a chance de, né, estarmos juntos nessa família, é porque a gente tem condições de ressignificar essa relação. E é muito bom que a mãe e o pai, que são os mais velhos e que têm, né, mais consciência, mais acesso, possa querer, pelo menos, se abrir para isso. E de preferência também, como responsáveis que são, dar o primeiro passo e falar para si mesmo: peraí, eu vou buscar ajuda, porque tem horas que é tão pesado, é tão sofrido, que a gente precisa de ajuda. Ajuda terapêutica, ajuda das constelações, ajuda do psiquiatra, do psicólogo, o que for, né? Do psicopedagogo. Amai-vos e instruí-vos, né? Esse é o nosso convite para a gente poder realmente aprender e aprender com essa nova chance que nos foi dada, né? E é muito maravilhoso você conseguir se resgatar e se recuperar no aqui e agora, se reconectando aqui com a vida presente por meio dessa nova chance que Deus está te dando. E eu tendo a crer que a misericórdia divina, ela, sabe assim, ela diminui tanto a carga, ela chega assim pra gente na medida do nosso ombrinho, sabe? Então tá tudo certo, é só aproveitar e pedir ajuda, não passar por isso sozinho, sabe?
que isso daí, principalmente a mulher, né? Quer dizer, é jornada dupla, tripla, quádrupla, né? Então, e aí eu vejo que quer dar conta de tudo sozinho, né? Então, e aí começa a sofrer mais. Então, assim, se não pedir ajuda, às vezes até pro marido, né? Porque eu vejo algumas que às vezes nem pede ajuda nem pro marido. Ah, ele tem que perceber, sei lá, eu já ouvi algumas vezes, né? Hum. Ou não, eu dou conta sozinha e não vai pedir ajuda para ninguém, né? Às vezes de uma ajudante de casa, né? E aí começa ainda mesmo. E aí não tem essa qualidade para ela, não tem esse momento para ela, é só os filhos. Mas é uma escolha também, né? O Bert, ele dizia uma frase bem real e bem dura, que ele dizia assim, que cada um é o burro de si mesmo, né? Que vai colocar as cargas sobre si mesmo que escolher colocar, né? Porque acesso, especialmente da pandemia para cá, a gente está tendo muito acesso a tudo quanto é tipo de informação. Eu olho assim para esse lado bom da pandemia, lógico que teve efeitos muito difíceis, né? Mas temos também alguns resultados da pandemia que trouxeram grandes forças. O pessoal brincava que tinha tanta live, né? Que o povo abria a geladeira, tinha uma live lá dentro. Eu mesma fiz umas 200 lives assim na pandemia, foi maravilhoso, né? Então, quantos aprendizados, quantos ensinamentos disponíveis para poder auxiliar o nosso planeta que está numa fase de transição planetária, né? E a gente poder colocar isso em prática, né? Aliviar a vida. Que é o que eu falei, né? Nós não nascemos prontos, mas a responsabilidade da gente de se construir é nossa, de cada um. Totalmente. Muito mais. Hoje eu palestrei sobre isso na Comunhão Espírita aqui em Brasília. Eu fiz uma palestra chamada Vós sois deuses. E isso quer dizer o quê? Né? Nessa frase que Jesus traz em João capítulo 10. Ele convida a gente, né? Ele está citando uma referência ao Salmo 82, onde, né, diz, não está escrito, não está nas escrituras, que diz, vós sois deuses, né? Então, assim, nós todos temos muito mais responsabilidade, para não dizer toda, que eu acredito que é toda, da gente estar vivendo, estar atravessando aquilo que a gente criou, né? E isso é maravilhoso. Ao invés da gente ver isso com peso, ai meu Deus, mas então eu sou culpada. Não, você tem o poder. Não é culpa, é responsabilidade, é protagonismo. Imagina se a sua vida tivesse na mão de outra pessoa. Isso sim ia ser desolador, não é? Ainda bem que a responsabilidade é minha. Então que bom, porque aí eu posso fazer alguma coisa sobre isso, né? E isso daí foi o que a gente também viu com a Sophie Hellinger, né, no Navegador da Vida. E Sim, eu que ok, que a gente tem isso aqui, né? Mas na hora que a gente interioriza isso, eu lembro que quando ela fez uma rodada lá que eu respirei fundo assim, eu realmente sou responsável pelo que acontece comigo, é o que você falou, precisa de coragem, né? Porque foi uma coisa assim que dá aquele frio na barriga, mas assim, tá bom, eu sou responsável. exatamente. Libertador Eu isso. Mesmo, tenho. Pode falar. mesmo com medinho, mas é libertador. Eu fiz um poema que está aqui. Eu gosto muito de ler poemas durante as lives, mas olha só, esse poema ele abre o capítulo 4, que é a bênção da convivência em família, tá? Então, olha aqui, essa convivência é uma pessoa com a mão no próprio peito, que a convivência começa na forma como eu convivo comigo mesmo, né? E aí, o primeiro trecho é a convivência com os pais, saindo da exigência e indo para a gratidão. E aí o poema diz o seguinte: eu assumo, eu assumo o que é meu e deixo de projetar nos outros a autorresponsabilidade que cabe a mim. Ocupo somente o lugar que me pertence e transcendo a arrogância de dizer aos outros como viver melhor os seus lugares. Simplesmente me alegro por ser quem sou, como sou e onde estou. Reconheço que tudo é motivo para agradecer
nas alegrias, deixo-me gozar cada uma delas. Nos limites impostos pela vida, reconheço-os como meus grandes professores. Mãe vida, pai amor, como é bom existir. É bonita essa poesia, mas toda ela se baseia no eu assumo. Ô Dani, esse seu livro Abraça a Sombra, também a pessoa consegue pelo seu perfil. Tá lá, no meu perfil aqui no Instagram, né? E isso aqui é que é o difícil com o adolescente, porque no começo da vida a gente faz tudo para criança, tudo, nem beber água ela consegue se engasgar, imagina. Aí depois você vai vivendo, você dá ordem, você põe todos os comandos, você faz, daqui a pouco você tem que fazer aquilo de virar maré baixa, de virar lua minguante, até que você vai virando lua nova. Como é que é isso? E que você poder passar para ele o bastão dele começar a dizer, pera, eu assumo. Como meu filho me falou ontem, eu assumo, foi bom, eu paguei o preço. Tudo bem que a gente paga junto, né? Porque fui eu que tive que ficar comprando remédio, levar ao hospital, mas assim, faz parte do aprendizado ampará-los nessa transição e a gente começar a perceber que eu não posso mais assumir por eles. Dói. Dói. Ainda mais para essas mães que são meio assim, galinha choca, e mesmo eu sendo consteladora, estudando tanto que eu estudo, na hora de ser aqui e abrir o meu ser, o meu casulo, né? E aí eu me dou os descontos, tem dias que eu tiro de letra, tem dias que eu me esborracho com a cara no chão, e aí eu levanto e continuo procurando assistência, né? Eu estou sempre nos eventos da Sophie para me analisar, para me cuidar, e eu busco a meditação 3 vezes ao dia para também fortalecer a minha conexão, a minha espiritualidade. Isso vai me ajudando nessa transição, mas não é fácil, não. Esse trabalho da meditação, também da respiração, é algo que também beneficia, né? Nesses momentos, às vezes, de você ter que tomar uma atitude ou, ai, né, não esbravejar, de voltar para o seu centro, né? Aguarda. Não é sobre não esbravejar, a gente esbraveja. É sobre esbravejar. Lógico, você não precisa ser agressivo ou violento, mas faz parte. Se você tem uma natureza que esbraveja, o seu filho vai compreender que isso é uma característica sua. Porque esse negócio de virar o pai perfeitinho não é o caso. E eu não estou aqui defendendo defeito, não. Porque a gente precisa evoluir, a gente precisa se melhorar. Mas faz parte da natureza tudo isso também. Então tem uma medida certa da sua humanidade em que o filho vai se deparar com isso e vai entender. Hoje eu estava resmungando, falando com esse meu filho, eu falei, olha, minha agonia toda de ver você passando por isso é que eu queria te guardar numa caixinha para nada te machucar, nada te ferir. E aí quando eu vejo você mesmo fez isso com meu filho, ele ficou rindo assim, me olhando, né? Então eu fico pau da vida que você resolveu ter essa insolação em cima da sua gripe. Mas tá bom, né? Paga o preço aí, eu vou pagando junto e a gente vai se entendendo. E eu tava meio que esbravejando, assim, reclamando com ele. E ele olhou pra mim e riu, porque ele sabe que isso é amor. Essa esbravejada também, essa reclamada. Conhecendo também os limites, né? Lógico. Com o outro, sabe até onde você pode, essa provocação, né? De repente, sabe até onde vai. A mãe humana, né? Exatamente. É isso. Falou desse de proteger, eu lembrei, é que eu sou péssima de lembrar nome de filme, né? O René que eu falo que é um oráculo, ele lembra de tudo. Eu lembro de um filme que a mãe protegeu tanto a filha, acho que por conta de uma doença, que ela literalmente ficava num negócio de vidro lá. E aí ela só tinha contato com as pessoas porque ela só via pela janela. E essa, como se fosse uma redoma de vidro mesmo. Se eu lembrar depois, eu coloco no comentário da live. E, e foram anos assim, e aí acho que ela desobedeceu, né? Tipo,
começou a ter contato com uma pessoa e depois foi descobrir que ela não tinha o problema lá, ou que ela tinha uma doença, mas que ela queria pagar o preço de se relacionar, né, com o mundo lá fora. Porque eu acho que desde que ela nasceu, ela não tinha esse contato com o mundo externo. Uhum, E esse medo da mãe, e a mãe querer proteger. uhum. É, Esse, parecia uma redoma de cristal mesmo, uhum. É uma imagem bem forte, né? né? Uma pessoa colocou aqui, Gypsy. Será que é o nome do filme? Filme, não me lembro, mas depois eu vou. Se for esse, eu vou colocar lá no comentário da live. Sou péssima de guardar nome de filme. Eu já assisti faz tempo já, então Uhum. está em algum streaming. E você vai deixar essa live gravada? Aí, se Se você o. puder, me coloca como collab. Não sei se dá, se não der, depois eu Não, subo. mas dá sim. Da outra vez que eu fiz a live, ele não conseguia salvar. Eu falei, meu Deus, não pode perder. Mas eu vou deixar salva, vou te colocar como Uhum. colaboradora. E aí depois até acho que tem a opção de baixar, se você quiser colocar no YouTube lá também, tá bom? E fica à Tá, vontade. tá bom. O nome dela, a mãe criou várias doenças. Ah, tá. É, deve ser o mesmo filme, então. Uhum. Mas Dani, faltam uns 5 minutinhos, acho que uns 4 minutinhos, mas eu já Uhum. queria te agradecer, realmente assim, muito bom. Eu indico, gente, para assistir essas lives, assistir a live do Dia das Mães, que eu achei também sensacional. Os livros que eu adoro. Eu já te acompanho há algum tempo. A gente se vê em alguns eventos da Sophie Helling, mas eu já acompanho você, que eu sempre fico nos bastidores, sabe? Dessa vez que eu falei, não, agora eu vou me apresentar também. Que E bom é que você isso. fez isso. Agradeço muito pela sua disposição. Eu sei que com certeza vai ajudar muitas pessoas, vai dar insights. Maravilha. E eu agradeço, né, a sua coragem de vir falar comigo, se apresentar, me chamar para a live. E, e eu tenho meu sim, sim, o meu não, não, e na hora, né, eu senti no corpo todo dizer sim para esse tema. E, inclusive é curioso, já é o terceiro convite que eu tenho esse mês com relação a lives para adolescência, né? Então, eu falei, não, isso aí tá me curando também, tá me servindo. Nunca é um caminho de uma mão só, são sempre vários caminhos, né? Então, para mim foi uma ótima oportunidade também elaborar meu sentimento e compartilhar isso com vocês, já que eu tô no olho do furacão aqui, E, mas é maravilhoso. e até rever os conteúdos, né, que eu já tinha visto, assim, foi trazendo tanta coisa para mim também, entendeu? Então, Hum, essa eu gosto desse compartilhar, porque a gente está sempre aprendendo, né? Então, maravilha. muito bom. Eu agradeço mesmo, viu? Imensamente. Eu fico à disposição, agradeço a todos que assistiram. Lives, né? Hum? Então, eu vi que você também tem uma agenda de lives, né? Que eu vi lá no seu Instagram. Ainda acho que para esse mês ainda tem mais Não, alguma ou não? era ontem eu fiz uma sobre o Cosmic Power e a constelação familiar, né? Como que o Cosmic Power ajuda os consteladores. Hoje à tarde eu fiz essa palestra, que foi Vós Sois Deuses. E agora à noite é essa com você. E na outra quarta que eu vou ter uma com um professor de redação do Enem, que está me pedindo para também trazer o livro Tô Aqui com Você para os pais que estão lidando, né, com os adolescentes que estão nessa fase de vestibular e tudo. Então, só tem mais essa agora, quarta-feira, mas eu estou sempre aqui, todos os sábados eu faço lives às 17 horas, né? E estou sempre trazendo essas reflexões, estou aqui à disposição. Ó, minha mãe aqui, Dani. Ai, Ah, gente, ela é muito interessante. O assunto, apesar de não ser mãe de adolescente, mas já foi, né? De quatro ela ainda, falou, Dani. já fui há muito tempo atrás, mas ela gostou do assunto. Muito prazer, viu? Conhecer Dona Maria José. Obrigada, viu, Dani? Imagina. Uma boa noite a todos. Obrigada pela presença. Vou deixar salva. Depois, quem quiser rever, compartilhar, né? Que eu acho que é sempre bom. Maravilha, querida. Então, boa noite a todos e até uma próxima. Até a próxima. Tchau, tchau.